noite. Boa noite, gente. Desculpa, Estamos gente. Online. Perdão pelo horário. Fui atropelado aqui. Era para ter terminado já há uns 20 minutos, mas... enfim, os colegas estão entrando em pânico, não sabem mais o que fazer. O país está naufragando. Aí um bocado de cara que durante 4 anos não queria ouvir o meu nome, agora estão me chamando, pelo amor de Deus, Ari, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Né? Então não adianta chorar. Meu Deus, agora não dá, irmão. Agora já foi. Agora vamos achar um jeito de sair desse buraco e vamos achar o caminho por onde a gente consegue escapar disso e reconstruir a credibilidade da fé. Das instituições não dá mais, mas pelo menos da fé. Sim. Gente, boa noite para quem está nos assistindo agora no Facebook ou em qualquer outro vídeo, ou qualquer outra live que estejamos atrelados. Isso aqui é uma live da Frente dos Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito. Eu sou o pastor John, da Frente e do Inadequados, e também estou hoje, essa noite maravilhosa, fria em Nova Friburgo, 4 graus, ninguém aguenta. Tá tenso, Ari, o negócio tá frio. Tô chamando os irmãos para ter encostar para fazer vigília aqui, de frio que tava. Se sobe um fogo nesse lugar. 4 graus, meus amigos, ninguém aguenta. Ari, prazer estar com você. O Ari é um dos coordenadores da Frente. Também quero agradecer ao grupo Fé e Política Reflexões, que está hoje nos auxiliando nessa live. E a Frente, como que você pode conhecer a Frente? Você tem as redes sociais da Frente, vai no Facebook, você pode nos conhecer, você vai no Instagram e também pode nos conhecer, e lá você pode falar conosco para que você possa fazer parte da Frente, para que você esteja no nosso grupo aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar onde você estiver nos assistindo. Boa noite, Ari. Boa noite. Que bom estar com você de novo, mais uma vez. Glória a Deus. Que bom. Conversei com a Sandra, conversei com a Priscila, elas me deram um briefing do que vocês estão fazendo, e fico muito grato a Deus pelo que vocês estão fazendo aí. Eu acho extraordinário, sob todos os aspectos, e quero conversar um pouquinho sobre esse tema que me foi proposto, o que fazer depois da pandemia. Sim. É um tema de fé, né? Sim. É um tema já suponho depois. Essa é a primeira coisa que tem de ficar claro, né? É um tema de muita fé e de muita esperança, porque a rigor, a gente não sabe quando a pandemia vai acabar. Porque nós não temos vacina e nós não temos, como eu diria, nós não temos perspectiva de ter vacina, porque esse é um vírus complexo e multiplicando os sintomas, né? Então, os sintomas que você percebeu em um determinado lugar e agora, no nosso caso, aparecem sintomas que nunca foram percebidos antes. E é isso. É o problema que o mundo está enfrentando, e ainda, para a nossa angústia, há casos de reinfecções, né? Há casos de reinfecções. Agora, chegando agora notícias
de que nós teremos aí, que nós já temos gente lá na China que foi reinfectada depois de ter vencido o Covid e está sofrendo de novo o ataque do Covid. E então nós estamos entrando aí num mundo totalmente diferente do que nós já havíamos visto até então. Inclusive eu vi um post um dia desses em que na China um camarada chega para um outro que ele conhece e ele diz para essa pessoa conhecida: você não vai tirar a máscara? E o camarada disse: vou. Quando? Depois que você tirar. Então, tira primeiro, né? Então, é para esse mundo que nós estamos caminhando por enquanto. Por enquanto. Sim. E no caso de nós brasileiros, é um quadro mais grave ainda, porque agora a gente já é o epicentro mundial da pandemia. Nós estamos fora do desenvolvimento da vacina, nós não fomos chamados para discutir a retomada do mundo, nós fomos jogados para a margem. Até ontem, nós éramos a sexta economia do mundo, hoje nós somos marginais. E somos apenas vassalos, marginalizados, entregues a um louco. E então é isso. O Irênio está falando dos Estados Unidos, é verdade, os Estados Unidos também estão marginalizados, só que eles têm dinheiro, né? Sim. Então, o Irênio tem razão. Agora, os americanos fizeram isso de caso pensado, né? Faz parte da guerra deles. Agora, nós somos essa gente. Aumentei o máximo aqui. Melhorou? Melhorou o som? Aqui para mim tá ótimo, Maria. Tá bom? Tá ótimo. Então, joia. Então, nós entramos numa furada. Meu Deus do céu. Nós entramos numa furada. Sim. Nós fomos direto para o saguão do inferno. Impressionante. Sim. Então, quando a pergunta é o que nós vamos fazer depois da pandemia, a primeira coisa que a gente precisa responder, e que precisamos da ajuda de Jesus Cristo para isso, é até onde vai esse negócio? Que tamanho esse negócio vai ter no Brasil? Ontem eu recebi notícias do Oriente Médio e da China e do Sudeste Asiático. Eles estão tendo um índice de contaminação no nível de 100 mil pessoas por dia, naquela região toda. Eles estão calculando aí, em 100 dias, 1 bilhão de seres humanos infectados. Não é simples. E nós ainda temos esse outro problema, né? Que é, se você quiser ter informação, você se vira, xará. Você não é quadrado, você se vira. Porque no Brasil você não terá. No Brasil você não terá. Nem dos caras que agora são contra o governo. Eles não vão contar a verdade, eles não vão dizer nada. Eu lembro que eu fui chamado convidado para falar num programa que é brasileiro, mas é produzido na Suíça, em que os caras ficaram tocados pelo fato de que se a gente quisesse saber a verdade, eu fiz um artigo para a Rede Brasil Atual, e eu disse, se a gente quiser saber a verdade, nós vamos ter de criar um observatório dos cemitérios, porque lá é o único lugar onde a verdade vai aparecer. Lá não tem saída, lá é o último estágio, o último lugar em que a verdade vai aparecer, o último lugar, e lá a verdade aparece. Goste ou não goste, ela aparece. E o camarada do programa gostou do negócio, me chamou, e agora me chama toda quarta-feira para conversar, porque é essa angústia aí.
essa angústia de onde é que está a verdade sobre o que está acontecendo. O que é a verdade? Então, o que vai haver depois da pandemia? A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: temos de fato a dimensão da pandemia? Sabemos exatamente em que buraco que nós estamos? Sabemos exatamente para onde nós estamos indo? O que está acontecendo com o país, com o mundo? Não é agora, porque nós estamos falando da pandemia, com o mundo. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que nós precisamos começar a perguntar com seriedade, até porque nós somos um povo comunitário. Nós somos um povo extremamente comunitário e a nossa pergunta é como nós vamos retomar a nossa vida comunitária, como nós vamos desenhar a nossa vida comunitária, porque uma coisa é certa, o mundo que nós deixamos para trás não volta mais, em todos os níveis, nos níveis econômicos, nos níveis políticos, nos níveis sociais e na saúde. O mundo que a gente está deixando para trás não volta mais. Vamos ter novas relações econômicas, novas relações de trabalho, nós vamos ter novas relações entre as nações, nós vamos ter novas relações com a economia. Então, e a gente não sabe ainda para onde vai. Agora mesmo na live que eu saí, um pastor disse: na sua opinião, qual é o líder que você acha que pode ajudar o Brasil, etc, etc, etc. Eu falei: bom, eu não acredito muito em líder, mas não vejo ninguém agora. Agora é 2020. 2022 não está mais no espectro de observação, nem mesmo dos melhores analistas. Não está mais. Nós não sabemos o que será 2022. Nós não temos ideia do que vai ser o mundo daqui a 2 anos. Não temos ideia. O Brasil, por excelência. O Brasil, por excelência. Não está não tá no radar de ninguém mais. Está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Talvez aí se saia bem lá a Nova Zelândia, que a primeira-ministra foi de uma ação magistral, extraordinária. O mundo todo reconhece a capacidade daquela mulher extraordinária, mas o restante do mundo está aí, desesperado, com reincidência do coronavírus, tentando manter uma máquina que tá sem óleo, lubrificante. Está muito difícil. Então, essa eu acho que é a primeira coisa. Nós temos de buscar mesmo no Senhor, e graças a Deus nós temos o Senhor. Nós temos de buscar nele uma estratégia, tendo em vista o que está acontecendo, que a gente não sabe o que será. Então, por exemplo, estava lendo lá no briefing que a Sandra me falou do trabalho que o Rio de Janeiro está fazendo junto às comunidades, que daqui a 2 anos nós não temos a menor ideia do que estará acontecendo com elas. A menor ideia. E principalmente porque nós estamos nas mãos de um governo que está aproveitando a enfermidade para destruir o país. Haja vista a fala do ministro Salles, né? Do meio ambiente, aquele ministro do meio ambiente. Haja vista a fala dele, haja vista o desespero do Ministério da Agricultura, frente ao fato de que nós sujamos tanto as nossas commodities que ninguém mais quer. Ninguém quer soja suja, ninguém quer milho sujo, ninguém quer. E a gente consumiu todos os agrotóxicos que todo mundo rejeitou. Ninguém mais quer nossa carne. E, além disso, a Covid está acabando com os frigoríficos. Então, o quadro
não quero ser um cara trágico. Só estou tentando trabalhar com os dados. O quadro não é bom. O quadro não é bom. Então, nós não temos ideia do que é que nós vamos ter daqui a 2 anos. Agora, nós temos as coisas que a pandemia já nos ensinou, que eu espero que a gente tenha prestado atenção, como mundo, como humanidade. A primeira coisa que a pandemia nos ensinou é que o capitalismo não dá conta. O capitalismo, o sistema capitalista, não dá conta de atender a humanidade numa situação de emergência. Não dá. Esse sistema não serve mesmo. Se antes ele não servia por injunções ideológicas, por ponderações filosóficas, por questões de mérito humanitário ou teológicas, agora ele não serve mesmo na prática. Ele não serve na prática. As nações que não lançaram mão de medidas socialistas, tidas como socialistas, que retomam a lógica do Estado interventor, as nações que não fizeram isso não conseguiram responder à pandemia. Não conseguiram. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem possibilidade. Não tem jeito. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos. Então, quando nós que somos um movimento político, sairmos daqui, nós temos de sair para tomar uma posição clara na nossa luta sobre os destinos econômicos do mundo. Nós temos de sair para tomar uma posição clara, porque o Covid já nos ensinou que esse sistema econômico não serve. Ele não serve. E, assim, esse vírus é provavelmente o primeiro de uma série. Primeiro de uma série. Seja ele fruto de algum deslize laboratorial, seja ele apenas a reação do meio ambiente, do bioma, ele é o primeiro de uma série, agora com essas dimensões internacionais, mundiais. É o primeiro. Então, com esse sistema, não dá. Com esse sistema, não dá. Essa é a primeira coisa que nós já aprendemos com o Covid. A outra coisa que nós aprendemos com o Covid tem de parar de atacar o planeta. Pelo amor de Deus, tem de parar de atacar o planeta. O planeta revidou. A Bíblia diz que o planeta revidaria. Deus disse isso 2 vezes. A primeira vez, logo lá no jardim, ele disse que a terra se revoltou contra nós, que produziria cardos e abrolhos, que iria dificultar a nossa existência. E que nós íamos suar para nos sustentarmos na terra daquele dia em diante. E depois disse para o Noé, eu vou manter a relação de causalidade. Eu vou manter a relação de causalidade. Vai ter sementeira e vai ter colheita, vai ter verão e vai ter inverno. Eu vou manter a causalidade. Então, isso significa o que o profeta mais tarde diria para nós. Se vocês semearem ventos, vocês colherão tempestades. Simples assim. Então, tem que deixar claro que nós provocamos isso. Nós provocamos isso. Não é de hoje que a ciência vem nos avisando, e as escrituras nos avisam antes que a ciência tivesse consciência. Ciência sempre houve, mas só há uns 100 anos, 150 anos, é que a ciência virou uma consciência. Até então, a gente sempre teve ciência, todas as culturas sempre tiveram ciência, mas nem sempre a gente teve consciência de que isso aqui
é fruto de elaboração, de pesquisa disso, daquilo outro, que tem gente que se especializa, papapá, papapá, papapá. Então, aliás, eu fico assustado quando eu vejo pastores dizendo que são contra a ciência, eu fico pensando, mas sempre houve ciência? Do que esses caras estão falando? Sempre houve ciência. O ser humano é científico por definição. A Bíblia, o primeiro chamado de Deus para o homem foi para fazer ciência. Foi para fazer identificação das espécies, foi para fazer análises agronômicas e geológicas para entender a Terra. A primeira coisa que Deus fez foi chamar os homens à ciência. Então, não entendo isso, não entendo. Para mim, assim, algumas coisas no mundo fundamentalista são estúpidas, mas algumas outras são incompreensíveis. Porque o estúpido a gente consegue analisar. Ah, isso é estúpido. Mas há algumas coisas que são absolutamente para além da compreensão. Por exemplo, dizer que a ciência é um mal, por exemplo. A ciência e o ser humano se confundem desde a existência humana. Então, a segunda coisa que eu acho que a pandemia nos ensinou é: vocês têm de parar de atacar o planeta. Se vocês não pararem de atacar o planeta vai devorar vocês. Ou seja, usando uma linguagem que o Antônio Nobre gosta de usar, o Antônio Nobre diz que a Terra é Gália, não é? Gália, o planeta vivo. Só que o planeta vivo vê o ser humano como um vírus a ser destruído. E aí eu sentei com ele e disse: você tem de pensar o seguinte, que o planeta nasceu como um Éden, um lugar de delícias, e que o pecado humano levou o planeta ao estado de Gália, porque passou a ter no ser humano o principal predador. Mas antes, o ser humano, no planeta Éden, o ser humano era o grande jardineiro, inclusive parte do jardim. Com o pecado, a Terra migra do estado de Éden para o estado de Gália. Não porque agora ela é viva, ela sempre foi, mas porque agora o ser humano é um predador e não mais um jardineiro. Então, isso é muito complicado e a única esperança, na verdade, é a promessa da redenção, que vem um novo céu, uma nova terra, novos céus e nova terra, um novo universo, que vai ser Éden de verdade. Então, a gente tem de ter essa consciência de que nós temos de parar de atacar o planeta. Temos de parar de atacar o planeta. A floresta amazônica já está a 10% da sua irreversibilidade, a Mata Atlântica está sendo destruída, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, os biomas em todos os níveis, os mananciais, as matas ciliares, o mar está, 85% das espécies marítimas estão contaminadas, as radiações provocaram o que a gente não tem condições de analisar. Radiações de toda ordem, de todo nível, em todos os lugares. E isso não é verdade só no Brasil, isso é verdade no mundo todo. No Brasil é pior porque nós detemos a maior porção da maior floresta tropical. E aí aqui a gente percebe isso de forma nítida, escancarada. Mas isso é uma realidade humana, não é uma realidade brasileira. Então, essa é a segunda coisa. Então, quando nós saímos da pandemia, eu acho que uma ênfase que o nosso movimento teve muito pouca, vai ter de ter muito mais, é a ênfase ambientalista. Nós temos de migrar para o ecossocialismo. Nós temos de migrar para o ecossocialismo. Nós não temos saída. Nós não podemos mais pensar em sociedade desprovida de consciência ambiental.
Não temos mais. Não tem jeito. Então, acho que isso é uma migração natural. Nós vamos ter de ser muito mais ambientalistas do que nós fomos até agora. Porque é uma batalha longa essa. É uma batalha longa. Essa eu acho que é a segunda coisa que o Covid nos ensinou. A terceira coisa que eu acho que a pandemia nos ensinou, e a vários países do mundo, mas no nosso, por excelência, é que nós não podemos nos perder em aventureirismos políticos. Nós não podemos nos perder em aventureirismos políticos. Nós não podemos estabelecer uma tolerância com a direita. Não dá. Não dá. Não dá para se perder em aventuras político-partidárias. Não dá. Não dá. Olha aí, olha o custo que nós estamos pagando. Olha o custo que os caras do Oriente Médio estão pagando. Olha o custo que os caras da região eslava estão pagando. Não dá. Não dá. Não dá, nós não. Esses dias, um colega nosso disse que queria fazer uma grande organização com pastores de todos os níveis para a gente retomar a igreja. E aí tinha um pastor lá que expôs a amizade dele com o Olavo de Carvalho. Ué? Eu vi o pastor lá. E eu disse, não vai dar. Não vai dar. Não, Ari, você está contra a unidade da igreja. Eu contra a unidade da igreja? Você ficou louco? Não, nunca fui. Sempre fui o cara que mais batalhou pela unidade da igreja. Mas isso aqui não dá, meu. Não dá para eu sair de mãos dadas, de braços dados com um cara que é amigo do Olavo de Carvalho, que faz live com o Danilo Gentili, que são caras que estão sustentando a pandemia e o genocídio. Não dá. O que você quer que eu faça? Que eu traia a minha consciência? Que eu faça de conta que eu não sei, que eu não vi, que eu não estava lá? Não. Eu não vou. Ele disse, você está fazendo uma restrição? Eu falei, eu não estou fazendo restrição nenhuma. Porque eu não estou dizendo, se o fulano não ficar, eu não entro. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, eu não vou. Não conta comigo, eu estou fora. O que você vai fazer é um problema seu. O que os colegas vão fazer é um problema deles. Eu não vou. Simples. O cara disse, mas aí você vai ficar alheio. Alijado da igreja eu já estou faz tempo, cara. Alijado das instituições eu já estou faz tempo. Você não está me dizendo nada novo. O problema é que agora esse governo foi onde vocês não conseguiram prever nem nos seus piores pesadelos e agora vocês estão saindo da toca. E vocês querem um espaço no ônibus. Ok. Eu acho que vocês têm de tomar posição mesmo. Agora, há certas coisas que eu não vou. Eu não vou. O que os irmãos da frente vão fazer, cada um vai tomar a sua decisão, é óbvio, mas eu não vou. Então, eu estou fora, não vou participar disso. Não vou. Até ontem o cara estava apoiando o genocida, apoiando criança sendo morta pelas costas dentro de casa com tiro de fuzil, apoiando a higienização, apoiando o genocídio negro. O que é isso? O que é isso? Passa o pano, ficou por isso mesmo? É igual no tempo do Orígenes. O Eurípides, bispo Eurípides, saiu correndo prestando culto ao imperador Juliano, enquanto o Orígenes estava sendo torturado.
e depois veio morrer em consequência das torturas. Aí depois vem a turma do deixa disso e começa a dizer, não, tem de perdoar, tem de perdoar. Não, tem de perdoar todo mundo. Só que enquanto os irmãos estavam sendo torturados, esses caras estavam prestando culto ao imperador. E agora? Não perdoa, eles querem voltar para a igreja. Então, acho que essa é outra coisa que nós vamos ter de pensar. Agora que esse governo está botando a cara, as mangas de fora para os incautos, né, porque a gente já sabia disso há muito tempo, mas agora que está ficando visível para os incautos ou para os espertalhões, aí você sabe onde cada um está, está saindo todo mundo da toca dizendo, não, também não concordo, não, também não concordo. Ótimo, que bom, sejam bem-vindos. Votei no Amoedo. Votei no Amoedo. Votei no Amoedo. Ótimo, sejam bem-vindos. Bem, está ótimo. Agora, tem um limite. Tem um limite. Se você participou do projeto de governo que é genocida, se você se emanou com as ideias que alimentaram esse genocídio, essa higienização, desculpa, eu não ouvi você pedir perdão ainda. Eu não ouvi, eu quero ouvir. Eu quero ouvir você pedir perdão na frente de todo mundo. Eu quero que você diga. Eu não ouvi. Então eu não vou. Simples assim. Então eu acho que uma coisa que nós aprendemos com o Covid. O capitalismo não dá conta. 2, sem uma ênfase ambiental, nós não vamos salvar nada. Então, eu estou indo para o ecossocialismo. Eu já estava lá, eu assinei o primeiro manifesto que teve no mundo pelo ecossocialismo, mas eu estou indo para lá. Porque não dá para fazer nada sem ter a perspectiva do planeta no foco. A outra coisa que a Covid nos ensinou é que, na nossa fragilidade, nós precisamos rever os relacionamentos humanos. Nós precisamos rever os relacionamentos humanos. Nós temos de acabar com todo tipo de segregação. Nós temos de rever os relacionamentos humanos. Porque a nossa fragilidade foi exposta da forma mais absurda possível. E nós hoje somos gente que não consegue acompanhar mais, dependendo da enfermidade, agora qualquer enfermidade, na verdade, nós não conseguimos mais acompanhar os nossos doentes. A gente leva o camarada até a porta do hospital e a gente vai com a consciência de que provavelmente aquela é a última vez que a gente vai vê-lo ou vê-la. E aí a gente tem que se despedir. Mas como é que a gente se despede de uma pessoa que está entrando na expectativa de ser curada a partir da nossa consciência de que pode ser que a gente nunca mais a veja? Como a gente faz isso? Como a gente faz isso? É uma angústia. E vai ser assim, porque a pessoa vai entrar, se a testagem disser que ela está positiva e se o caso for complicado, ela já fica ali mesmo. Fica internada e a gente não vai vê-la, porque a gente não vai conseguir fazer visita, a gente não vai poder levar carinho, a gente não vai poder levar o amor, a gente não vai ter as últimas conversas, a gente não vai acertar as arestas que nós não acertamos, não vai ter mais essa chance, acabou ali.
E nunca mais vamos vê-la, porque ela vai sair de lá num caixão lacrado. Se a gente tiver condições econômico-financeiras, a gente tem um jazigozinho qualquer. Mas se a gente não tiver e a gente for depender do espaço público, se o espaço público circunscrito à nossa região estiver lotado, ela vai para a vala comum. Simples assim. Vai para um lugar que, mesmo que a gente diga, depois a gente volta aqui e faz um culto, a gente não sabe mais onde ela está. Não sabe mais. Acabou. Como que a gente lida com isso? Nós temos de rever os nossos relacionamentos. Isso quer dizer que nós temos de rever o nosso pastoreio, nosso apacentamento. É urgente. Urgente. Isso é uma outra coisa que a Covid nos ensinou. Vocês não se apacentam. Vocês não se apacentam. Vocês não cuidam uns dos outros. E agora está aí. E assim, estamos todos chorando os nossos mortos. E não tem consolo. Não tem consolo. É impressionante que eu vejo, por exemplo, colegas falando de um montão de coisa em relação à igreja, e eu não vejo os colegas falando como é que nós podemos consolar esse povo. Tem caras que perdeu 2, 3, 4 pessoas da família numa semana. Como a gente consola esse povo? A outra coisa que o Covid nos ajudou a ver é que nós precisamos de teologia. Porque nós não estamos sabendo o que fazer com Deus no meio do flagelo. Aí você ouve todo tipo de absurdo. Todo tipo de absurdo. Um bocado de cara tentando salvar Deus. E aí você tem os calvinistas deterministas, que não tem como não admitir que na teologia deles só dá uma saída para eles. Dizer, Deus fez isso. Ponto. Se você gostar, gostou. Se você não gostou, azar seu. Nós vamos ter de fazer teologia, finalmente. Graças a Deus. Finalmente, no Brasil, nós vamos ter de fazer teologia. O que faz com Deus? Onde está Deus? Onde está a triunidade? O que a triunidade tem a ver com isso? E esse é o ponto. Então, nós vamos ter de trabalhar o apacentamento, como nós nunca trabalhamos. Eu lembro que uma vez eu fiz um projeto todo de apacentamento para a igreja em que eu era pastor, trabalhando com grupos pequenos, com tudo. Era um monte de sugestões. Todas calcadas, amarradas, imbricadas, etc, etc, etc. Aí o camarada disse, rapaz, isso aí é muita coisa. Eu disse, não, mas isso aqui pega todo mundo e apacenta todo mundo, cuida de todo mundo. Aí ele disse, não queremos cuidar de todo mundo, a gente só quer cuidar dos caras que pedirem cuidado. Pô! Então nós só queremos chegar depois da miséria. Não dá para chegar só depois da miséria. Não dá.
A gente tem de rever isso. Nós vamos ter de rever nosso apacentamento, nós vamos ter de rever nossos relacionamentos, nós vamos ter de rever nossa visão de comunidade. E isso é essencial. Eu acho que essa é uma coisa que a Covid está nos ajudando a perceber. E temos de tratar essa questão de Deus. Eu fiz uma live chamado Pastoreio em tempos de pandemia, onde eu fui falando sobre o Ministério de Consolação da Triunidade, o que é esse Ministério de Consolação, como é que ele funciona, qual a perspectiva que nós temos, como que nós temos de trabalhar a questão da morte, e como que nós temos de trabalhar a questão da redenção. Redenção, que é a ênfase da mensagem do Cristo, redenção e a amplitude da redenção. Então, vamos ter de fazer isso, vamos ter de sentar, vamos ter de fazer isso, vamos ter de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. A outra coisa que a gente está aprendendo com o Covid, todos esses aprendizados são aprendizados da pior forma possível, né? Que o mundo vai ter de promover uma nova relação entre as nações. E acho que nós temos de trabalhar como movimento uma perspectiva mais internacionalista do que nós tivemos até então. Eu acho que nós vamos ter de conversar com os irmãos hispanofônicos. Eu já faço parte de alguns ajuntamentos hispanofônicos. Nós temos de trabalhar, vamos ter de trabalhar mais a internacionalização, porque a pandemia nos mostrou como uma nação influencia a outra para o bem e para o mal, não apenas do ponto de vista das suas inclinações geopolíticas, mas principalmente diante de um quadro internacional de desespero, ou mundial de desespero. Então, acho que tudo isso nós vamos ter de retomar, vamos ter de repensar, vamos ter de trabalhar e vamos ter de buscar, né, caminhos. Eu fico pensando que nós vamos ter de trabalhar muito mais as informações que nós recebemos, vamos ter de compartilhar muito mais informações, vamos ter de vencer o egocentrismo evangélico. O egocentrismo evangélico é uma disputa constante por protagonismo, as pessoas estão sempre querendo aparecer, e não vai dar. No mundo em que todo mundo quer brilhar sozinho, nós não vamos sobreviver. Então, isso eu queria dizer para vocês. Tem muito mais coisa, mas isso é para começar o debate. Ari, meu irmão, queria voltar em algumas questões que você disse, que eu achei essenciais. Talvez surgiram algumas perguntas acerca dessas questões. Eu acho que a gente fazendo algo quase que retroativo, né, começando do final, quando você fala sobre as estruturas teológicas, né, acho que nunca foi tão importante, e o fenômeno também da bancada evangélica, né? O fenômeno bancada evangélica foi um fenômeno que a gente não esperava que desse sustento, quer dizer, a maior parte das pessoas não esperava. E o fenômeno da bancada evangélica, que consegue conectar uma extrema-direita, né, teológica, capitalista, e o povo neopentecostal, né, você vai de Marco Feliciano a Franklin Ferreira, numa velocidade incrível, eu acho que talvez descapitalizar
se é que assim a gente consegue chamar, e falar a teologia, né, Ari? Tornar essa teologia, eu fico vendo alguns pastores enaltecendo talvez a crescente, né, da liderança pentecostal, que envolve os negros, os pobres, só que descompacta o poder e se mantém as mesmas estruturas hierárquicas capitalistas, as mesmas estruturas hierárquicas que transformam o evangelho num negócio. E aí, eu entendo. Mas isso aí acabou. Esses caras não voltam mais. Acabou. A igreja evangélica, nós vamos herdar o inferno. Nós vamos herdar o inferno. Isso acabou. Esses caras não têm mais autoridade, eles não têm mais palavra, eles não têm mais nada. Eles são cúmplices dos assassinos. Eles acabaram. As lideranças evangélicas acabaram. Vai ter uma crise de fé do tamanho do mundo. O vizinho do crente vai odiar o crente como nunca odiou antes. Isso acabou. Isso acabou. Eu não sei o que vem depois. E se vem alguma coisa. Mas isso acabou. Esses caras acabaram. Esses caras morrem aqui. Você acha que quebrou alguma coisa em 2016 que agora a gente está chegando quase que no processo final daquilo que se quebrou lá em 2016, ali, quando se rompeu? Ficou escancarado, né? O que quebrou, o que começou em 2016 ficou escancarado agora. E a pandemia mostrou toda a fragilidade deles. Toda a fragilidade deles. Então, esses caras, eles acabaram. Eu não sei, por exemplo, como o Zé Wellington vai sustentar a CGADB. Não sei como o Samuel Ferreira vai sustentar a Madureira. Não sei como o Silas Câmara vai sustentar a CADB. Não sei. Porque isso tudo vai ter de ser repassado. Os presbiterianos vão ter de se repensar. Os batistas vão ter de se repensar. Os batistas disseram que o presidente era o ungido Messias? É um Messias. Exatamente. Eles vão ter de se repensar. O que eles vão fazer depois da debacle? Depois que o presidente for preso, que ficou aprovado que ele não passa de um miliciano. O quê? Negacionismo. Votei no Amoedo. É o que está acontecendo agora. Então, isso está acabando. Isso está acabando. O que nós vamos ter daqui 2 anos nas próximas eleições, não tenho a menor ideia ainda, ninguém tem. Ninguém tem. Simples tem assim. Alguma coisa, né, Ari? A gente sabe que o PT esteve desde 89 no segundo turno. Então a gente acredita que minimamente teremos. O PT provavelmente é o único partido que vai sair disso tudo com melhor estrutura. Sim. Melhor estrutura. Isso é verdade. Agora, vai herdar um inferno. Sim. Vai herdar um inferno. Como nós também vamos herdar o inferno. Nós aqui vamos ter de cuidar de ainda ter o mínimo de credibilidade na igreja. Porque a questão política me importa menos. Porque os caras, a direita vai se organizar do jeito dela, a Globo vai fazer o muro. E aí no embate nós vamos fazer outra coisa. Agora, a igreja, que é o nosso arraial, isso é que realmente me preocupa. Isso vai virar um inferno. Agora eu cruzo com pessoas que já olham para nós, que somos os dissidentes, 1/3 de dissidentes, mas mesmo assim já não conseguem nos tratar com a educação mínima necessária. Eles ficam meio constrangidos porque eles sabem que nós estamos nessa batalha desde sempre, do lado deles, mas eles dizem: pastor, eu odeio os evangélicos. Odeio. Isso vai crescer exponencialmente. Exponencialmente.
ninguém sai ileso de um quadro como esse. Ninguém assiste de camarote. Ninguém sai ileso disso. Ninguém assiste de camarote. Não tem saída. É uma desgraça que se abateu sobre todos. E não é uma realidade só nossa. Um pastor na Coreia do Sul está prestes a ser executado porque a igreja dele é que semeou o Covid. Os caras na França, eles estão dizendo que foi em Moulon um grupo de evangélicos que semeou o Covid. Então, pega isso aí, multiplica. Multiplica. Ainda com o Silas Malafaia saindo em defesa do Bolsonaro, depois daquele vídeo em que o Moro não conseguiu provar nada, como era de se esperar, mas que elucidou tudo, porque a gente viu o Cosmocrator. O apóstolo Paulo falou do Cosmocrator. Cosmocrator, que nós traduzimos como dominadores deste mundo tenebroso, é aquele grupo que você viu no filme, o presidente com os seus ministros. Aquele quadro é Cosmocrator. Então, nós vimos o Cosmocrator. E o Cosmocrator elucidou tudo para a gente. É isso aqui que nós temos. Quem está sustentando esse cara? É isso. Ari, eu me lembro numa conversa que a gente teve aqui em casa que você falou assim que a sua impressão é que a gente teria o final, não seriam guerras por água ou seria uma guerra religiosa. E parece que a gente está caminhando para isso, né? Tá. Esse negócio está ficando feio e assustador. E assim, nós estamos... e a gente está no estertor das promessas capitalistas. Não estamos no fim do capitalismo, mas estamos no estertor das promessas capitalistas. Já ficou claro para todo mundo que eles não conseguem cumprir nada do que disseram. E aí? O que sobrou? É um quadro que nós vamos ter de nos reinventar. Agora, tem sempre aquela advertência das Escrituras que é o que mais me assusta. As Escrituras dizem que, diante dos flagelos, os seres humanos não se arrependeram. Então, agora eu penso em nós. Nós temos que tomar posições, na minha opinião, ecossocialistas, posições mais internacionalistas. Nós temos de tomar posição de maior apacentamento, isso é nos grupos com ênfase pastoral, que não é exatamente o nosso caso, mas nós também estamos pastoreando, onde quer que nós estejamos, nós estamos pastoreando, e nós vamos ter de tomar cuidado mais uma vez. A gente já tinha visto isso desde o início, agora nós vamos ter de reforçar isso, que nós não podemos nos perder em aventureiros ou aventuras político-partidárias. Não dá para fazer concessões à direita, eu acho. Centro-esquerda, ok, está tudo bem, mas a direita, toda a direita ficou nesse governo, toda a direita tomou posição do genocídio, toda a direita tomou posição da destruição dos direitos dos trabalhadores. Não sei, nós não vamos conseguir sair, o país, o mundo, a humanidade não vai conseguir sair desse buraco pelo caminho da direita, não vai. Não tem saída por mesmo, né? Então, agora, pensando na igreja, que é o nosso foco, né, como eu lembro
quando Valéria, Arivaldo e eu conversávamos, e a gente dizia, bom, então nosso foco é a igreja. Nosso foco é a igreja. Então vamos trabalhar para ajudar a igreja a sair dessa masmorra. Eu penso que o nosso foco continua sendo a igreja, porque nós somos membros da igreja. E a igreja transcende as instituições. Então nós estamos Amém. Pensando nos irmãos, nas irmãs, nas pessoas. Elas precisam sair dessa masmorra. Nós temos de tirá-las de dentro dessa solitária. E isso é um caminho que vocês aí no Rio estão fazendo muito bem, que é essa lógica de ir para a periferia. A periferia vai estar muito pior do que jamais teve. Muito pior do que jamais teve. Mas as igrejas vão falir. As instituições estão a caminho da falência. Os pastores estão diante de microfones virtuais dentro de templos para defender o lugar que tem que ser mantido à custa de contribuições de membros. Quer dizer, está um negócio muito doido. Essa instituição está falida. A instituição não se sustenta mais. Sem dúvida nenhuma. Nesses moldes que a gente tinha antigos, a instituição não se mantém. E eu vejo que o apelo cada vez mais é para... Eu vi o culto drive-in, né, que você bota um monte de gente dentro de carro para poder assistir num trio elétrico um sujeito com a bandeira do Brasil, uma bandeira do Estado, fazendo gente, alguém tem que dizer para alguém que igreja não assiste culto, ou presta culto, ou não vai a culto, vai fazer o quê? Não existe culto. A gente assiste da cama, de pijama, igual eu tô. Aí a gente assiste culto igual assiste show. Quer dizer, fica um negócio muito doido. E é interessante porque em algumas comunidades o Covid trouxe um movimento muito especial. Por exemplo, uma reunião de casais que era feita sexta-feira, uma vez por mês, está sendo feita todas as sextas-feiras, agora. Né? A reunião de oração das Déboras, estou falando no caso da igreja presbiteriana na qual eu congrego, a reunião das Déboras, que era feita uma vez por semana lá no templo, agora ela está sendo feita todo dia. Tudo bem que está todo mundo sabendo, né, da urgência de orar. Exato. Da urgência de orar. Mas eu acredito que a igreja não volta mais, né? A nossa igreja lá. Chega de botar dinheiro em banco, em aluguel. Quer dizer, é uma coisa louca isso. Não tem lógica mais nenhuma. A igreja está lá, foi oferecida como espaço para hospital de campanha, enfim, está tendo outros usos por enquanto, mas também não vingou a ideia. Mas é interessante também, porque esse movimento está acontecendo agora, né? As igrejas que não se aferraram, não se apegaram ao templo e estão experimentando e se permitindo outras formas de ser igreja, vão sair diferentes disso tudo, né? É verdade, verdade. Graças a Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Essa é uma promessa divina. Transformar a maldição em bênção. A partir do quê? Dos aprendizados. Você tem de aprender alguma coisa aqui, pelo amor de Deus. Então, os aprendizados vão fazer isso. Gente, eu tenho uma outra live agora. Eu queria deixar isso como pontapé das nossas conversas. Espero que eu tenha outra oportunidade. Eu sei que vocês têm aí uma agenda enorme de formação. Não sei, né, Sandra? Não sei, né? O que você acha? Teu microfone. Ela tá muda. Você tá muda. Tá muda, tadinha. Mudou. Ouvi você. Ari, agora, te agradeço, Abre o microfone, Sandra. Sei, querida, eu tô tentando. Agora foi. É um privilégio muito grande. Não, de novo. Agradeço, Ari, pelo tempo que você dispôs para a gente, nos deixando essa reflexão.
Agradeço novamente em nome da Frente dos Evangélicos, né? Se você quiser estar nos assistindo, curta a nossa página lá no Instagram, no Facebook, se comunique conosco para fazer parte da Frente. Tem também o grupo Fé e Política Reflexões, que nos ajudou a manter do jeito que nós estamos aqui hoje, logados com um tanto maior de gente possível. E agradeço, Ari, como coordenador, você é um dos coordenadores da Frente, junto com a Sandra, com a Valéria, que tem possibilitado essas reflexões. Foi ótimo ouvir, nos gera esperança. A gente sabe que Deus ele começa existindo no Gênesis, né? Mas a esperança a gente precisa esperançar todo dia, né? Então, muito obrigado, cara. Obrigado mais uma vez por ter se disposto. E eu sei que tem tanta live acontecendo e tanta gente querendo te ouvir agora, Ari. Mas muito obrigado por ter guardado um pouquinho do tempo para a gente. O privilégio é meu. Estou sempre à disposição, à Frente, e principalmente vocês são amigos de longa data. A Sandra que o diga, a Abel que o diga. Nós vimos coisa que só Jesus acredita. Ai, Senhor! Estou à disposição sempre. Espero que isso seja o desencadear de uma série de conversas. E eu estou sempre à disposição. Para mim, o privilégio é sempre meu. Obrigado, Ari. A esperança da nossa comunidade Priscila do John. Eles vão refazer aí o convite. A gente agradece. John, Priscila. Tamo junto. Isso aí, Aí já está em